Saúde em Dia. Informação que transforma a sua rotina, dicas de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Você sabe quais são os exames que você precisa fazer todos os anos? Ou já se pegou pensando, está tudo bem, eu não preciso ir ao médico? Eu sou Osiele Ferreira e te convido a pegar carona no Saúde em Dia, um espaço para a gente falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida, de um jeito leve, prático e acessível. Na conversa de hoje, vamos falar sobre check-ups e exames preventivos. E quando é o tempo de ir ao médico? Com qual frequência? E para essa conversa, nós convidamos a doutora Kelly Charami, ela que atende na área de dermatologia clínica, saúde da família e tem pós-graduação em urgência e emergência, saúde da mulher, medicina da família e medicina do trabalho. Doutora Kelly, seja bem-vinda ao Saúde em Dia. Obrigada. Atualmente estou atuando na comunidade indígena do Vista Alegre e atuo também mais na dermatologia clínica, na clínica Infinite, porque como fico alguns dias na área, alguns dias aqui, então tem como eu fazer esse trabalho. A gente tem um hábito brasileiro de ir ao médico só quando a gente não está bem. Então, eu queria que a senhora explicasse para a gente qual que é a diferença dos check-ups e do exame de rotina. E o que falar para o médico, né? Como aproveitar melhor essa visita ao médico quando a gente se dispõe aí de forma pensando na prevenção. A questão é que você ir ao médico quando já tem uma enfermidade não é o ideal. Por quê? Quando você vai ao médico de forma rotineira, pelo menos uma vez por ano, ele vai te orientar acerca das doenças crônicas, que as principais são diabetes e pressão alta. E a diabetes e a pressão alta são duas enfermidades que o paciente adquire com o tempo. Uma má alimentação, não ter uma prática de exercício. E exercício eu não falo só academia. É uma caminhada diária. Meia hora de caminhada você faz um benefício grandíssimo para o seu corpo, né? Saúde, porque o nosso corpo é mente e corpo, né? Nós não podemos olhar para os pacientes de uma forma só do corpo, porque eles têm a mente, eles têm o pensamento, eles têm essa questão. E também, se um paciente, por exemplo, um paciente vai fazer um check-up, né? Eu quero fazer um check-up. Ele chega querendo fazer um check-up, mas ele não sabe nem o que é check-up. Porque o amigo fez um check-up, eu vou também fazer. Na verdade, essa questão de check-up é relativo. Por quê? Depende se é homem ou se é mulher. O homem, a partir dos 40 anos, ele tem que ir no urologista, fazer o exame da próstata. E agora tem o PSA. Claro que o PSA ele não substitui o exame da próstata, não. Mas a mulher, a partir dos 40 anos, ela tem a mamografia. Isso segundo o Instituto de Oncologia, ele dá essa data. Já o Ministério da Saúde, a partir dos 50, né? Eu fico com a de oncologia, que é 40 anos, porque já teve pacientes que com 38 anos já teve câncer de mama. E se tem um familiar com câncer de mama, seja pai, seja mãe ou irmão, um familiar de primeiro grau, aí sim tem que diminuir essa idade para 35 anos. Agora, se vamos falar de câncer no estômago, câncer coloretal, porque a gente faz o exame oculto nas fezes. E a partir dos 50 anos, tanto homem quanto mulher. Mas se tiver um caso na família, baixa também para 45 anos. E assim sucessivamente. Porque quando você tem, não é que se alguém tem um familiar que teve câncer na família, ele vai ter? Não, não é. Mas a probabilidade aí é de uns 50%, então essa pessoa tem que se cuidar melhor. E eu aconselho sempre meus pacientes a anotar todas as queixas. Todas as queixas. Por exemplo, eu vou na sexta-feira no médico, o paciente vai na sexta-feira. Segunda-feira, eu senti isso, vai lá e anota. Eu vou perguntar do médico isso, vai lá e anota. Eu já recebi pacientes que têm uma lista assim, ó.
E aí ele vai falando, e você vai conseguindo saber mais ou menos o que ele tem. E aí você vai pedir os exames. Os exames principais, tanto para homem quanto para mulher, que se deve ser realizado uma vez ao ano, os principais são glicemia de jejum, TGP, TGO, que avalia como é que está teu fígado, ureia, creatinina, avalia como é que está teus rins, hemograma. No hemograma tem como saber até se a pessoa tem suspeita de câncer. E o exame de urina. Não precisa, sódio, potássio. Se o paciente é hipertenso, sim. O ácido úrico também é importante, porque nem sempre quando a pessoa tem pressão alta, o ácido úrico aumenta. Às vezes, o ácido úrico está aumentado e aí você tem que orientar o paciente a não ingerir tanta carne vermelha, esse tipo de coisa. A saúde da gente sempre está relacionada com a boa alimentação. E, principalmente, evitar o uso do micro-ondas, que ele tem muita radiação, e evitar as comidas enlatadas. Porque tudo que tem conservante faz mal para o nosso corpo. Os conservantes ativam as células cancerígenas. E isso prejudica o mais natural possível. É o melhor. Principalmente aquela horta de casa. É o melhor alimento que tem. Porque se você vai no mercado, até os alimentos saudáveis do mercado tem agrotóxico. E que também não fazem bem para a saúde. E assim, já as mulheres, né, tem o preventivo também, que é recomendado pelo Ministério da Saúde a partir dos 26 anos. Ou, já pelo Instituto Nacional do Câncer, ele recomenda a partir dos 26 anos ou 3 anos de vida sexualmente ativa. Ou seja, se você começou a ter relação sexual com 15 anos, com 18 anos você já começa a fazer. Porque também já teve casos de pacientes com 35 anos falecer de câncer de colo uterino. E depende também da vida da pessoa, se tem uma vida sexualmente ativa, se tem vários parceiros. Isso aí tudo nós avaliamos na consulta. E aí você vai, solicita esses exames e ele volta. Agora, se o paciente tem o pai e a mãe que tem diabetes ou pressão alta, ele tem que ir mais periodicamente ao médico. Se não tem nenhum antecedentes, uma vez ao ano é o suficiente. São muitas informações, doutora, que a gente tem que assimilar para cuidar bem da nossa saúde. Em relação aos check-ups, existe uma idade ideal para eu ter essa constância ou depende muito do estilo de vida da pessoa? As duas coisas. Porque, como eu falei, na saúde da família a gente vê o paciente como um todo. A gente trata da longitudinalidade, que isso quer dizer o quê? Você cuida da mulher grávida, você cuida do pós-parto, você cuida do bebê até 1 ano de vida. A criança completa 1 ano de vida, ela tem que fazer hemograma, exame de urina, independente de qualquer sintoma. E proteínas totais. Com 1 ano. E aí, com os 10 anos, repete novamente esses exames. Depois, na vida adulta, né, aos 21 anos, aí já solicita a glicemia de jejum, ureia, creatinina, TGP, TGO. O TGP e TGO a gente solicita mais nas pessoas que fazem uso do álcool, porque o álcool é o principal causador de cirrose hepática, como também aquelas pessoas que fazem uso de muito medicamento. E assim, esses são os principais, mas a gente, na consulta, dependendo da doença que a pessoa tem, ele vai fazer os exames de acordo com aquela doença. E muitas das vezes a gente comete a prevenção quaternária. A gente tem que evitar isso, que consiste no quê? A prevenção quaternária é você fazer mais do que deveria fazer. Mas o médico faz isso? Faz. Por exemplo, o paciente está com palpitação. Tu sabe que é uma crise de ansiedade, mas mesmo assim tu vai lá e pede um eletro. Não tem necessidade. Ou então, por uma cefaleia, uma dor de cabeça muito forte, você vai lá e pede uma ressonância. Você vai lá e pede uma tomografia. Primeiro você tenta tratar. Se depois do tratamento você não conseguiu, porque pode ser uma cefaleia de tensão, pode ser ansiedade, pode ser preocupação. E aí você coloca o tratamento, o paciente fica bem sem necessidade de fazer tantos exames.
E para quem tem um histórico familiar de doenças como diabetes, hipertensão, câncer, essa rotina, essa frequência de fazer check-ups muda consequentemente também, né? Sim, como eu falei anteriormente, né? No caso de câncer de mama, um exemplo, se o pai tem câncer de mama, ou o irmão, ou uma tia de primeiro grau, ou o avô, a avó, essa de 40 anos vai para 35. Uhum. Se teve câncer de colo uterino, paciente de primeiro grau, ou seja, a irmã, a mãe, a avó, a tia, o preventivo, ou seja, o PCCU, ele vai baixar também essa idade. Ou seja, você tem que procurar mais cedo. Mas é como eu falei, você tem que avaliar o paciente, você tem que ver como é que ele vai fazer. Ou seja, por isso que é importante a consulta de rotina. Uhum. Para que o médico possa avaliar, saber os antecedentes familiares, os antecedentes patológicos e vai solicitar os exames de acordo esses exames. Não é que, eu vou chegar no laboratório, eu quero fazer um check-up, que nem tem muitas propagandas nos laboratórios, né? Tá na promoção, Outubro Rosa, faz isso, isso, isso. Não, não é assim. Você tem que ir ao médico na consulta e o médico vai te avaliar e vai dizer quais exames você vai fazer. A gente não tem o hábito de ir ao médico para ver a questão da prevenção. Inclusive, foi até o início da nossa conversa. Na sua experiência de dia a dia do atendimento, o que a senhora percebe que provoca essa resistência de ir ao médico e cuidar melhor da saúde? Bom, eu acredito que o tempo, porque nós estamos vivendo dias que o tempo, né, tá mais curto. Realmente é bíblico, né? Que os dias se acortarão, ou seja, que cada dia o dia não parece que tem 24 horas, parece que tem 8 horas, 10 horas. Você acorda, quando você espera, já passou o dia. E eu acredito que seja isso também. A outra questão é também as consultas, né? Que não é fácil você conseguir uma consulta no posto de saúde. Uhum. E muitos não têm dinheiro para pagar uma consulta particular. E também aqui em Roraima nós sofremos também sobre a migração, né? E são muitos imigrantes que vão à procura porque eles vieram, né, do país deles com uma saúde defasada, ou seja, com uma saúde precária. E aí, o que aconteceu? Eles chegam aqui enfermos, chegam aqui doentes e eles vão atrás das unidades básicas de saúde porque eles tão pouco têm dinheiro para complicar. E o homem é mais difícil ainda, porque o homem ele não se cuida. O homem, quando ele vai atrás, é porque já está doente. E isso, quando ele vai, que às vezes nem quando ele está doente, ele gosta de fazer. Claro, tem suas exceções. Tem homens que sim, verdadeiramente vão, fazem suas consultas de rotina, mas são poucos. Doutora, a gente chegou aqui no nosso quadro, que é a dica do especialista, onde a senhora vai deixar um conselho para as pessoas que não têm o cuidado com a saúde, mas que agora gostariam de levar a sério essa questão de se cuidar, do autocuidado e não negligenciar a saúde. O que a senhora deixa de conselho para essas pessoas? Assim, o conselho principal, eu dou 2 conselhos principais. Uma alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? Você evitar os produtos industrializados. Comer o mais saudável possível, o mais natural possível. Vou esquentar meu almoço no micro-ondas? Faça no fogão. Porque muitas das vezes a nossa vida é muito corrida. Comemos comida congelada. Mas você tenta não fazer tanto uso do micro-ondas. E tenta comer salada, tenta comer mais legumes a vapor. E também a prática de exercício. Como eu falei, meia hora de caminhada muda muito, 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 muito. Fazer pilates, fazer hidroginástica. Eu gosto de ir para academia. Vá para academia. A academia ajuda até em sintomas depressivos. Por quê? Porque você relaxa o corpo e a mente. Doutora, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Eu acredito que a partir de agora, com essas informações que foram valiosas, muita gente que está nos acompanhando vai ter esse olhar mais atento para a sua saúde. Mais uma vez, obrigada. De nada. Muita gente espera o corpo dar sinais para pedir ajuda, mas vale lembrar que saúde se constrói no dia a dia, com bons hábitos, com boa alimentação, com atividade física,
com cuidado aos detalhes. Ir ao médico sem estar doente é um dos maiores atos de amor que você pode ter com você mesmo. Se esse episódio fez sentido para você, por favor, compartilha com alguém que também precisa cuidar melhor da saúde. Até semana que vem e cuide bem de você. Saúde em Dia. Informação que transforma a sua rotina, dicas de saúde, bem-estar e qualidade de vida.